Irmãos, Deus ele é maravilhoso. Quando nós começamos a estudar a respeito desse Deus, do amor de Deus para conosco, as suas misericórdias, nós ficamos até constrangidos por conta de tão grande amor, né? Só que Deus, ele também é juízo e fogo consumidor. Essa é uma parte, muitas das vezes, que nós não nos aprofundamos muito, mas devemos, né? A Bíblia diz que existiu um rei por nome Uzias, e esse, por sua vez, era um rei segundo a vontade de Deus, né? Ele era um rei humilde no princípio, ele cuidava das viúvas, dos órfãos, daqueles que tinham um poder aquisitivo bem diminuído, ao ponto de não conseguir pagar os impostos para a sua própria sobrevivência, e ele ajudava, ele distribuía valores de cesta básica, né, para as pessoas que eram pobres, menos favorecidas. Ele teve um reinado abençoado no seu começo, né? Ele concedia terras para a produção agrícolas, né, para os pobres, e ele foi subindo no conceito, tanto de Deus quanto do povo. Só que ele chegou um determinado tempo da vida dele, que ele se exaltou, né? E ele entrou no templo para poder queimar incenso. E o sacerdote que competia essa função, esse ofício, é o sacerdote, não é ele que era rei. O sacerdote falou, não faça tal, porque isso não compete a você, porque você é rei. Só que ele estava num índice de aprovação tão grande que ele foi queimar incenso. E na mesma hora, o juízo de Deus tocou nele. E a Bíblia diz que a lepra lhe nasceu no meio da sua testa, na frente do sacerdote que o tinha advertido e dos demais sacerdotes. E ali ele saiu apressadamente envergonhado. Aí nós vamos lá para o livro do profeta messiânico chamado Isaías, no capítulo 6. Isaías vai dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu não preciso nem falar para você do que Uzias morreu. Uzias morreu leproso, né? E tem outro texto bíblico também, que eu vou ler com você aqui, que está no livro do profeta Daniel, que vem nos falando a respeito de um rei muito poderoso, né? Por nome Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele granjeava ali jovens, separava os jovens sábios, né, das suas investidas de guerra e dava ensinamento a eles, como fez com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel também, para que a Babilônia crescesse, né? Ele se tornou um rei muito poderoso. Só que, um dado tempo também, infelizmente, Nabucodonosor, ele se tornou arrogante. E Deus deu um sonho para ele. E ele chamou os sábios, e dentre os tais ele chamou Daniel, né? Que queria ele saber, Nabucodonosor, a interpretação daquele sonho. E foi um sonho muito horrível, um sonho de juízo de Deus na vida de Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele ia ser colocado no meio dos animais, né? Ele ia comer a relva do campo e ele não ia ter mais a cobertura do palácio, mas o orvalho da noite seria a sua cobertura. Os seus pelos cresceram ao ponto de se tornar como as penas das águias, e as suas unhas cresceram, né? Ele se tornou como um animal, como por conta de punição de Deus, juízo de Deus. Infelizmente, muitas pessoas buscam o pior caminho, o atalho da disciplina, da punição, para reconhecer quem é Deus realmente. Deus, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda nos governos, ele manda nos mares, ele manda em absolutamente tudo. E você tem que reconhecer isso. E o texto, para não ficar nas minhas palavras, diz aqui, ó, em Daniel, capítulo 4, versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E te farão comer erva, como os bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ser humano, ele busca evidência, né? Ele busca aprovação, ele busca honra, ele busca divisa, ele busca viver uma vida frutífera. E isso é certo. É certo, é claro que é certo. E devemos, isso nos motiva a viver. Mas desde que isso seja feito de maneira correta, de maneira sincera e na transparência da legalidade e da aprovação de Deus. E quando você chega a um patamar daquilo que você busca, você pede a Deus, direção de Deus, sabedoria de Deus, se humilha na presença de Deus, aí Deus te honra. Só que a questão não é só subir, a questão é se manter lá. Porque quem mantém um ser humano em evidência é o próprio Deus. Por que aconteceu isso com Nabucodonosor? Porque ele se tornou arrogante. Você lembra de um coronel chamado Naamã? Ele também passou por um processo fortíssimo. Uzias, ele morreu leproso. E Nabucodonosor passou por esse processo. Ele se tornou como um animal irracional. Aquele que comia do bom e do melhor no palácio ali, sobre o seu reinado. Iniciou a comer o quê? Capim. A relva da noite, o orvalho da noite se tornou a sua cobertura. Os seus pelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas cresceram de sobremaneira. Ou seja, ele se tornou como um animal irracional. Alguns historiadores dizem que por esse período de 7 tempos, 7 anos, ele fugiu o seu raciocínio lógico. Mas necessário era ele ter o raciocínio lógico, sim, e saber pelo que ele estava passando, sim, para saber que aquilo era a punição de Deus na vida dele, para ele reconhecer de quem é a glória, a majestade e o domínio de todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele foi submetido por Deus àquele juízo, a uma disciplina. E infelizmente a maioria do ser humano, ele é tendencioso, né? Pela sua autoestima, pelo seu posicionamento, trilhar um caminho desse que Nabucodonosor trilhou. Escolhe pelo caminho mais difícil, reconhecer a grandeza. Ele poderia evitar isso? Poderia. Com o quê? Com os seus comportamentos. Aqui fala de um juízo de Deus, de um tratar de Deus. E Deus é tão misericordioso que Deus deu oportunidade para ele reconhecer a falência da arrogância dele, da presunção dele, da autossuficiência dele, da prepotência dele. E Deus tirou ele daquela situação e ele não morreu ali como boi. Então você, quando Deus te der poder, autoridade, riqueza, tome muito cuidado, porque quem coloca lá é Deus, mas quem abate também é Deus. Você está preparado para comer capim hoje? Misericórdia, pastor. É, misericórdia eu quero também. Está preparado para comer capim? Ou não? Porque, preste bem atenção, o caminho para a subida é lento e gradativo. Porém, a descida é um súbito e é rápido demais. Porque Deus, ele abate. E o abatimento de Deus é súbito. Por que a Bíblia diz aquele que está de pé, cuide que não caia? Quem está de pé diante de Deus não é pelos seus méritos próprios. É pela misericórdia, pelo perdão, pela compaixão, pela graça, pelo amor de Deus. Porque o pecado derruba a pessoa. Então aquele que está de pé na presença, cuide que não caia. Tribute glória a Deus. Honra ao Senhor. Louvado seja Ele. Reconheça que você está onde está, porque foi Deus que te colocou. Eu só estou como pastor, como dirigente de congregação, porque Deus assim tem concedido.
Mas se Deus quiser tratar comigo, Ele vai tratar também, como Ele pode tratar com você. Então, se coloca na posição. E quando Deus te exaltar, não se exalte. Escute isso. Quando Deus te exaltar, não se exalte. Se humilhe mais. Você não vai subir um degrau. Quem sobe diante de Deus, desce. Em nome de Jesus. Porque os humilhados, eles são exaltados. Em nome de Jesus. Não busque o caminho mais difícil do processo. Em nome de Jesus Cristo, se humilha na presença de Deus. Quanto mais Deus te usar, quanto mais Deus te der poder aquisitivo, se humilha e reconheça a grandeza de Deus, a soberania de Deus e o amor de Deus pela tua vida. Em nome de Jesus, eu quero, neste momento, orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo e te exalto por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado pelo teu tratar comigo nesta manhã. Eu não sou nada, eu sou pó, cinza, pobre, miserável, pecador, que careço das tuas misericórdias. Pai, continua cuidando de mim, continua cuidando dos meus irmãos, que nunca venhamos achar que somos alguma coisa, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Assim eu te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um beijo no teu coração. Faça um comentário no vídeo, envie o vídeo, faça uma crítica em nome de Jesus, tá bom? Estou aberto em nome de Jesus Cristo para crescimento, para amadurecimento. Deus abençoe, um beijo no teu coração.